Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos e mostramos estratégias práticas de adaptação escolar para alunos com autismo. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 3 anos de idade. Hoje já está com 13 no Fundamental 2, graças a Deus muito bem incluída. E o que eu trago aqui é a minha vivência ao longo de uma década, convivendo com autismo diariamente, com os desafios de inclusão e sob essas 3 óticas, não é? E o tema de hoje é a habilidade social, não é apenas na escola, não é? E aí, parece muitas das vezes que a habilidade social, a gente ouve muito as pessoas falarem assim, a criança vai para a escola para se socializar, não é? É uma frase muito comum, não é, da gente ouvir. Mas será que isso é verdade? E aí eu venho te dizer que não, porque a habilidade social é uma habilidade que precisa ser trabalhada em qualquer ambiente que a criança esteja, em qualquer ambiente que o indivíduo com autismo esteja. A escola vai ser fundamental para que isso ocorra? Vai, só que não pode ser apenas na escola, não é? E se partisse do pressuposto que só vai ser trabalhada na escola, essa habilidade social ela não vai ser trabalhada na realidade em ambiente nenhum. E aí, como fazemos, não é? Primeiro, a criança vai para a escola, existem os desafios da inclusão natural, né? Eu costumo separar a inclusão, não é, didaticamente em 2 grandes áreas, não é? A área pedagógica e a área social, não é? A área pedagógica, sim, olhar para a criança, ter metas pedagógicas para essa criança, para esse aluno, enfim, alfabetizou, não alfabetizou, está em vias de alfabetizar, como é que está o nível de leitura, escrita, interpretação, questões que vão ser adaptadas, como vão ser adaptadas, fazer essa migração e a evolução dessa adaptação. Isso são exemplos, não é, da área pedagógica, do que a área pedagógica precisa fazer, não é? E tem a área social, não é? Que é o ambiente, enfim, a escola é um ambiente maravilhoso para que essa habilidade social seja trabalhada e, às vezes, equivocadamente, imagina-se que a habilidade social só vai ser trabalhada na escola, ou que a escola só vai trabalhar a habilidade social. São 2 grandes enganos, não é? Primeiro, que se você deixa apenas para a escola trabalhar a habilidade social, sem dar uma parceria, sem dar uma ajuda a ela, essa habilidade social vai acabar não evoluindo da forma que deveria evoluir, não é? Com estratégias, com objetivos, com metas, não é? Se não existe uma parceria escola e família, não é? E o contrário também não é? Deixar a habilidade social de lado, não é? Ou na mão da família apenas e da terapia também não tem como acontecer. Por quê? O grupo que a gente vai ter pares ajustados à idade vai ser aonde? Na escola. Então a escola é o melhor ambiente para a gente conseguir, por exemplo, ter um aprendizado de habilidade social e evoluir na aquisição dessa habilidade, ok? Então, nem podemos deixar a escola sozinha com essa área e nem podemos tirar isso da escola, não é? Então, a escola vai ser fundamental para a evolução dessa habilidade social, mas os outros pares desse trinômio, não é? A família e a terapia tem que caminhar juntos para que isso aconteça, não é? E aí eu venho mostrar, primeiro, a dificuldade de uma escola quando a criança chega e, por exemplo, a criança normalmente não está no nível de habilidade social daquela turma, não é? Então a criança, por exemplo, chega no Fundamental 1, às vezes sem até falar muito bem, não é? E às vezes vai continuar ao longo da trajetória escolar sem, por exemplo, ter uma manutenção de diálogo como crianças ajustadas à idade têm, não é? Vai chegar, por exemplo, na educação infantil, muitas das vezes sem nem falar, sem nem cumprimentar, não é? Então, em todas as áreas, em todos os anos escolares, quando você tem um aluno no espectro, você tem que mapear e observar essa habilidade social. Então, eu acho que essa é a grande tarefa da escola, não é? Observar
o nível que a criança está, como ela se comporta socialmente, não é? Para chamar o terapeuta, chamar a família e falar, olha só, o que nós podemos juntos fazer para melhorar esse diálogo, para melhorar essa conversa, para melhorar essa comunicação, não é? Então a escola não só pode, como deve pedir ajuda. Porque não é algo que só ela pode fazer e que muitas das vezes, equivocadamente, é atribuído apenas a ela. Outro grande equívoco é imaginar que a escola só tem que trabalhar o social. E não é isso. A escola pode e deve trabalhar o pedagógico, não é? Eu falo isso aqui muito nos vídeos, não é? A criança do espectro autista não vai para a escola apenas para trabalhar o social, ela vai para a escola para ser trabalhada como um todo, não é? E pedagogicamente também. Então, sim, ver as metas de alfabetização, tentar chegar nessa alfabetização, não importa a idade, quanto antes se observar o ano escolar, e aí é o grande grupo pedagógico, não é isso? Perceber o ano verdadeiro que a criança está e ir fazendo essa evolução das adaptações e as avaliações pedagógicas, ok? Mas o social também precisa estar nesse PEI, precisa estar nesse planejamento, precisa estar nesse cerne de observação. Então, perceber, por exemplo, o grupo de amigos que a criança possui, as crianças empáticas, enfim, a escola pode ajudar muito nesse sentido, não é? Para que os vínculos sejam estabelecidos e sejam fortalecidos. Então, a escola vai ser fundamental nesse processo de evolução da habilidade social. Ok? Mas e os outros lados do trinômio, não é? O que eles podem e devem fazer, o que eles podem, o que eles conseguem, o que na prática está acontecendo e o que não está, não é? Primeiro que quando você vai para um ambiente terapêutico, a criança é trabalhada no 1 a 1, não é? Normalmente a criança ainda, não é? E aí o que você percebe nas clínicas, eu visito muito clínica, não é? E hoje, a minha filha particularmente está com 13 anos, eu estou há quase 3 anos tentando achar um grupo de habilidade social e não consigo, não é? Por quê? Porque em ambiente terapêutico, primeiro que os terapeutas, a demanda tão grande, não é? Tantos alunos, uma prevalência tão grande do espectro autista, então você vê muita capacitação dos terapeutas nessas idades menores, não é? Então a criança com 3, 4, 5 anos de idade, você grita, psicólogo que atenda a criança de 3 anos no espectro autista. Chove, não é? Mas à medida que essa idade vai crescendo, essa criança vai crescendo, você vai começando a ver essa dificuldade, você como familiar, por exemplo, de encontrar, por exemplo, aquele terapeuta que trabalhe com crianças e adolescentes, pré-adolescentes, não é? Grupos de altas habilidades, grupos até não verbais, mas já adolescentes, não é? Afinal de contas, você não pode deixar um adolescente numa clínica repleta de Lego, repleta de crianças pequenas, não é? Isso não é bom para ninguém, nem para o terapeuta, nem para as outras crianças e sobretudo para o aprendiz, não é? Porque, afinal de contas, ele nem vai se reconhecer ali, não é? Às vezes, clínicas que são de crianças menores, elas têm um ambiente mais infantil. Então, você imagina um adolescente, um pré-adolescente, com todas as suas questões, chegar num ambiente assim, não é? Então, é difícil, não é? À medida que a idade vai passando, a gente encontrar terapeutas que comecem a se especializar na idade maior, não é? E quando você encontra esses terapeutas, eles estão lotados, não é? São terapeutas normalmente longe da sua casa, enfim, estão mais pulverizados, né? Porque são menos terapeutas que trabalham nessa área. Então, um grande abraço para minhas amigas terapeutas, mas um apelo, não é? Para que vocês não peguem apenas o grupo inicial, não é? Do espectro. O espectro é uma doença crônica, não é? E a gente tem desafios ao longo da vida inteira. E você se especializar, por exemplo, em adolescente, tenha certeza de que o seu consultório vai estar cheio, porque a demanda é muito grande, não é? Os autistas crescem, não é? E essas terapias para esse grupo, para as idades maiores, não são tão
recorrentes e fáceis de serem encontradas. Então, a primeira grande dificuldade é essa, encontrar os terapeutas que atendem nessas faixas etárias maiores, não é? Segundo, precisamos de um grupo de habilidade social. Ontem mesmo eu estava numa avaliação e a terapeuta falou, ela precisa de um grupo de habilidade social. Eu falei, eu sei que ela precisa de um grupo de habilidade social. E nós duas vimos que a gente vai ter que penar para achar um grupo de habilidade social que corresponda às necessidades dela, né? Vamos trabalhando um a um, até ela falou, não, vou ver o contato aqui com as minhas outras amigas para ver quem consegue, pra gente fazer um grupo, e não é porque o terapeuta não quer, porque o terapeuta honesto, ele fala isso, olha, eu não tenho pares que combinem, não é? Então, por exemplo, se você tá com seu filho fazendo um grupo de habilidade social, tenha cuidado com o terapeuta, e espero que o terapeuta tenha esse cuidado, de ver se esse grupo social realmente agrega, porque você ter grupos sociais, treino de habilidades sociais, com pares totalmente discrepantes, não é bom para ninguém. Não é bom para o terapeuta, não é bom, sobretudo, para o aprendiz, não é? Colocar, por exemplo, um TEA não verbal com um TEA altas habilidades, não vai ser bom para ninguém, não é? E aí, fazer com que, primeiro, encontrar esses grupos de habilidade social e grupos com pares que realmente combinem, também é uma grande dificuldade, não é? Porque a coincidência de horários, a distância, então acaba que o grupo de habilidade social fica muito na teoria, não é? Porque na prática mesmo eles ainda não estão acontecendo da forma que deveriam estar, não é? Então, e mesmo que você consiga milagrosamente ter um grupo de habilidades sociais com pares ajustados em níveis de desenvolvimento parecidos, eles nunca vão ter as mesmas questões que uma escola tem, não é? Por exemplo, aquela criança ou aquele par que é falso, ou aquele par que você tem que ter cuidado com ele para que ele não te exponha ao bullying, por exemplo. Isso não vai acontecer no ambiente terapêutico. Então, você, terapeuta, precisa da escola para, caso você esteja conseguindo trabalhar aí milagrosamente num grupo de habilidade social, depois coloca no direct que eu vou tentar ir lá no seu grupo, porque está muito difícil da gente encontrar. Vários pais, está muito difícil da gente encontrar grupos de habilidades sociais para pré-adolescentes, adolescentes e adultos, não é? Então, quem souber aí, coloca aí que eu até divulgo, porque realmente é difícil de encontrar assim, não é? E, enfim, você não vai ter as mesmas questões que aparecem, por exemplo, no ambiente escolar, que é o que? Uma fatia da sociedade. Então, quando isso acontece num ambiente terapêutico, a prática tem que partir para a escola. Então, mais uma vez, a necessidade dessa parceria terapia-escola. O terapeuta, quando for na escola, ele tem que perguntar, vem cá, quais amigos ele tem, do que as crianças estão conversando, o que eles estão brincando, para eu poder, por exemplo, fazer um treino de diálogo lá no ambiente terapêutico, para que a criança chegue aqui, por exemplo, agora, álbum da Copa, está todo mundo falando do álbum da Copa. Então, eu vou colocar meu aluno para aprender a trocar uma figurinha, ver uma ordem, procurar onde está o país lá dentro do álbum, por exemplo, de figurinhas. E as pessoas do espectro são muito boas nesse ordenamento, não é? Então, é uma atividade, por exemplo, que vai agregar, né? Quando a criança do espectro chegar com um álbum de figurinhas, o pessoal vai começar a olhar e já vai começar, por exemplo, uma interação social ali, não é isso? Mas ensiná-la, por exemplo, a trocar, que não é para o amigo levar as figurinhas dele, não é para trocar, deu uma, pega uma de volta, não é? A gente tem que treinar essa ingenuidade para transformar a ingenuidade em proteção, não é isso? E habilidade social mesmo, não é isso? Saber corriqueiramente, como a gente chama, se virar, não é isso? Em ambiente social, não é? E aí, essa parceria escola terapeuta vai ser fundamental e essencial para que essa habilidade social seja desenvolvida. Ok? Então, outro problema terapêutico é a própria questão da formação, não é? É muito difícil a gente encontrar um curso que trabalhe habilidade social, não é? Eu gosto, na plataforma CBI Miami, tem um curso que eu gosto muito de habilidade social. Quem quiser
dar um pulo lá para olhar. Tem grupo de habilidade social que não é apenas para terapeuta, é para familiar também. E eu gosto da professora Catula Maia, eu gosto muito do curso dela de habilidade social. E para quem é terapeuta, enfim, estiver com essa intenção de trabalhar grupo de habilidade social, vocês vão gostar muito do curso dela, tá ok? E outra coisa é a família, não é? Onde a família está nesse processo de habilidade social? Eu arrisco dizer que nesse caso a família é fundamental mesmo para que essa habilidade social possa aumentar. Por quê? Porque a família que vê a criança, o adolescente, enfim, nas 24 horas, tirando a hora da escola e a hora que está na terapia, a criança fica com a família, não é? E aí a família que acompanha a criança no contraturno, a família que desce para brincar no parquinho, a família que chega na reunião familiar, é a família que chega na pracinha, que chega enfim, percebe essa diferença, não é? Do filho em relação às outras crianças, não é? E aí eu gosto de falar isso. Às vezes tem pessoas que perguntam, você não exige? Não é isso, não é? São pontos de corte para a habilidade social. Quais são os pontos de corte para a habilidade social? A conversa, o cumprimento, o diálogo, a manutenção do diálogo, a manutenção da conversa, não é? E aí não adianta isso ficar só na escola, não é? Muito pelo contrário, quando você trabalha no 1 a 1 em casa e no dia a dia, você consegue sim generalizar para a escola, não é? Não são 1 nem 2 casos que a criança começa a cumprimentar na escola, em casa, e daí ela começa a cumprimentar na escola, entendeu? E a família enfatizar isso, olha, passou amigo lá, conversa com ele, cumprimenta ele. Isso quem está do lado da criança? A família. Então a família é quase que essencial para que essa habilidade social evolua, não é isso? Então, primeira coisa, a grande dificuldade, não é, às vezes, que as famílias têm de se perceber como protagonistas no processo terapêutico, não é? E você precisa acordar em relação a isso, não é? Eu gosto muito, enfim, gosto sempre de mostrar o que a ciência fala a respeito de engajamento familiar. E gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, do método Sunrise, que foi um método desenvolvido pela família, não é, de um menino no espectro, hoje já é CEO de uma empresa, e é um método muito conhecido, Sun em inglês, né, S-O-N, Rise, R-I-S-E. Inclusive, eles têm um protocolo muito interessante, inclusive de treino de habilidade social, não é? Eles fazem, dentre os protocolos lá que eles têm, até transformado traduzido para o português, e eu não lembro a última edição, mas ele, por exemplo, dá aquelas ideias de juntar grupos de amigos na sua casa, e dali começar a brincar, e o brincar conduzido, eles têm até esses protocolos, né? Mas em linhas gerais, se você pode sim e deve trabalhar essa habilidade social, né? Então, por exemplo, você desce no parquinho, vê que as crianças, por exemplo, você chega, o que você tem que fazer quando chega num lugar? Cumprimentar. Então, você ensinar o seu filho que tem que cumprimentar. Não é aquele trabalho de formiguinha. Olha, meu filho, se você vê que seu filho não aguenta sustentar o diálogo, que é a grande maioria, não é? Mas já começou a falar, né? Ou então não fala, que ele dê um tchauzinho, não é? Que ele comece a se comunicar, que ele comece a cumprimentar. Então, primeira grande chave, né, da comunicação, né? Segundo, já está cumprimentando. Se fala, dá um bom dia, dá um tchau, não é? Isso, se é reforçado diariamente pela família, é claro que quando essa criança chegar na escola, ela vai cumprimentar também. Não é isso? Você está chegando, está na porta da escola, você está entregando seu filho na escola, está chegando, as outras crianças estão chegando. Você fala, cumprimenta, dá oi, dá tchau. Você está dando a modelagem e a generalização desse aprendizado que você está construindo no dia a dia, no ambiente familiar. Ok? E depois disso, o que eu faço, Cristiane, para aumentar esse diálogo? A gente conversa com quem? Com os nossos amigos, não é? Então, se a gente pega, por exemplo, e tem aqueles amigos, não é? E, meu filho gosta de Lego, um exemplo.
E tem sempre aquele grupinho que gosta de Lego, não é? Então, normalmente as pessoas se aproximam das outras por diversas razões, e uma delas é a afinidade. Então, procure aquelas crianças que têm afinidade de mesmo gosto, afinidade geográfica, não é isso? Às vezes todo mundo mora no mesmo prédio, então vai todo mundo andando junto. Eu acho muito lindo na escola da minha filha, por exemplo, que tem um menino com síndrome de Down. E ele é muito engraçado, porque ele vem com um grupo do prédio dele e volta com esse grupo, não é? E são amigos dele, vêm conversando com ele. Então, eu acho fantástico, não é? Essa afinidade geográfica. Então, se você vai todo mundo para aquele lado lá da rua, procure ir com o grupo, vá conversando com o grupo, para que as crianças comecem a ter essa aproximação, as outras crianças, com o seu filho. Então, isso é habilidade social para qualquer um, não é? E os nossos filhos precisam disso ainda muito mais, não é? Então, reserve um tempo para chamar os amigos na sua casa, ou então para marcar um cinema, marcar uma saída, marcar uma brincadeira na pracinha, marcar uma hora de descer no condomínio para brincar, marcar encontros também familiares, não é? Para que esses vínculos comecem a ser fortalecidos e, sobretudo, que esse diálogo comece a aparecer. E como é que esse diálogo vai aparecer? Esse diálogo vai aparecer, eu gosto de Lego, eu gosto de Barbie, e aí vamos brincar de Barbie, vamos no cinema, gostamos do cinema, gostamos de super-herói, e a partir daí, como qualquer amizade, gente, não vai ser diferente no caso do espectro. E aí você, obviamente, vai estar atraindo os melhores parceiros para desenvolver a habilidade social do seu filho, que são os amigos, ok? Os amigos de verdade, os amigos que vão olhar para o seu filho, se ele falhar bem, se ele não falar também, tudo bem, mas eles vão ter a grande chance de modelar essas habilidades sociais. Porque um indivíduo do espectro, de tanto observar, de tanto estar exposto às modelagens, ele certamente aprende. Isso são em todos os níveis, não apenas pedagógico, não apenas terapêutico, mas social também. Então, uma família que chega, cumprimenta, dá bom dia todo dia, para o porteiro do prédio, se você ensina o seu filho a dar bom dia, ele vai aprender a dar bom dia. Se você, por exemplo, ensiná-lo que se a pessoa não respondeu, essa pessoa não quer estabelecer vínculo, então você ensinar isso a ela, aos poucos, ele vai entender, mesmo que comece de uma forma mais literal, não é? Meu filho não ouviu, vamos ver se ele vai ouvir, né? Se você vê que a pessoa realmente é hostil, você fala, olha, ele não fala com a gente, então o que a gente faz? Também não fala, não é? Enfim, estabeleça a sua conduta, não é? Sobretudo de habilidade social, e repasse isso para o seu filho, não é? Isso vai ser fundamental para que ele consiga viver na sociedade e, sobretudo, na escola. Ok? Então, quanto a metas e objetivos, já falei, vindo do cumprimento, partir para o diálogo e partir para a manutenção desse diálogo. Então, você vê muito, meu filho não fala comigo, tá no espectro, mas ele fica lá, às vezes, horas no YouTube, vendo, por exemplo, como é que um gamer famoso está jogando, não é? Então, puxe a conversa do que ele é especialista, não é? Descubra a especialidade que o seu filho tem, não é? Do que ele gosta realmente. Minha filha gosta de Patrulha Canina, não é? Então, você já viu o filme da Patrulha Canina? Como é esse filme? E começar a conversa da onde? Do forte, não é? É uma frase que eu ouvi na UFRJ, nunca vou me esquecer, e de um professor falou comigo, conversando sobre minha filha no espectro. Ele disse para mim, Cristiane, fortaleça o forte da sua filha.
Ajude no fraco, mas fortaleça o forte. Então, isso vai servir e muito. Eu utilizo isso assim como quase mantra, não é? Então, se ela gosta de desenho, se ela gosta de dança, eu invisto no que ela gosta, não é? A gente tem que passar uma parte do tempo da nossa vida, a gente tem que fazer as coisas que não necessariamente são prazerosas, obviamente, não é? Mas o ideal é a gente passar o maior tempo da nossa vida fazendo as coisas que a gente gosta, não é? Então, procurar esse prazer, não é? Então, meu filho gosta de ver esse forte que o espectro tem. Todo mundo tem as suas áreas fortes, as áreas que gostam, para puxar o diálogo vindo daí, não é? Vários terapeutas orientam isso, e desde o momento que você mapeia isto, fica muito mais fácil o estabelecimento inicial e o aumento gradativo desse diálogo. Não é? Tem pessoas no espectro autista que são especialistas em países, por exemplo, são especialistas em idiomas, não é? Então, utilize esse forte para começar a conversa daí, porque alguém que tem dificuldade em ter habilidade social, você tem que começar esse assunto do forte dessa pessoa, ok? E não vai ser diferente no caso do espectro autista, ok? Então, comunicação, cumprimento, diálogo e estabelecimento de vínculo e aumento desse diálogo, começando pelos assuntos que a pessoa mais gosta, ok? Então, termino falando sobre você aproveitar o que você tem na família para essa habilidade social. Então, se a família, por exemplo, tem irmão, não é? Que esse irmão dessa criança, desse adolescente do espectro, sente e converse com ele, não é? E comece a fazer esse treino mesmo, esse treino de diálogo. Chegou, bom dia, aqui em casa tem dois. Eu confesso a vocês que às vezes a gente tem tanta coisa para fazer que às vezes a gente não manda os nossos filhos conversarem entre si, né? Aqui em casa eu tenho um TDAH, e o TDAH passa rapidinho, dá bom dia e tchau, não é? O meu é assim, pelo menos. E todos os dois têm esse déficit de sentar e conversar horas, não é? E ela, às vezes, passava e não falava com ele, não é? E ele, às vezes, também, ele falava bom dia, se eu mandasse, mas eu tinha que dar essa fortalecida. E ontem eu fiquei assim, eu fui dormir encantada, não é? Porque eu falei, vamos sentar para ver um filme, que não é à toa, é uma videomodulação, que é a última coisa aqui que eu vou dar de dica de hoje de habilidade social, que é sentar, ver um vídeo, já falei isso até no meu último vídeo de habilidade social, que é sentar, ver um vídeo e contar esse vídeo, explicar o que está acontecendo, as nuances sociais as habilidades sociais que aparecem no vídeo, não é? E aí eu achei lindo, eu fui dormir assim, agradecendo muito a Deus, porque ele sentou do lado dela e explicou da forma que ela tinha que acessar o vídeo pra gente colocar no Chromecast. Eu fiquei assim, maravilhada, não é? Emocionada, porque eu vi que pode ser um trabalho de formiguinha, mas funciona, não é? Então, ela prestando atenção, quer dizer, tanta coisa envolvida, num exemplo simples, não é? Ouvir o que o par está falando, entender o que o par está falando e sobretudo, a desenvolver esta cumplicidade. Então, eu mesmo confesso que às vezes a gente esquece, não é? De treinar essa habilidade social dentro de casa. Olha, chega, perguntou como é que foi a aula. A gente quer que o nosso filho faça isso lá no ambiente escolar. Como é que ele não começa no 1 a 1, por exemplo, em casa com o irmão? Então, se você tem irmão, se você tem vizinho, se você tem primo, puxa a orelha aqui até dos primos dos meus filhos, porque eles não têm muitos primos ajustados à idade, mas os poucos que têm, às vezes pela correria do dia a dia, por exemplo, não ligam para conversar, não é? E eu tô puxando a orelha deles aqui no YouTube. Um beijão para eles, ajudam muito, mas assim, isso, né, você utilizar o ambiente familiar
para estar trabalhando a habilidade social. Então perceba, e aí é fácil de uma família perceber o que o filho precisa, não é? Todo mundo sabe que o filho precisa cumprimentar, que o filho precisa falar, que o filho precisa dialogar, não é? Se for o caso, sente com o terapeuta, olha só, mapear mesmo quantitativamente. Não há muitos protocolos bons nisso, mas procure lá, dê uma olhada nos protocolos, enfim, terapeutas de habilidade social, vocês sabem, não é? Os bons enfim, mas que você mapeie cada passo de cada vez, mas que mapeie, avalie e intervenha. E nos 3 ambientes, tanto na escola, quanto na família e quanto na terapia. E, primeiro, se a família começa a intervir e a terapia também, fica muito mais fácil para dar a receita para a escola, não é? A habilidade social, a escola já tem tanta coisa para fazer nessas 2 grandes áreas, pedagógica e social. E quanto antes, quanto mais fácil você deixar para a escola essa habilidade social, vai ser fundamental para que a inclusão aconteça. Termino fazendo um segundo apelo, porque a gente vê a inclusão, as crianças sendo aceitas na escola, mas, por exemplo, não sendo aceitas nas atividades extracurriculares. Então, atenção a balé, judô, capoeira, ginástica, são ambientes que muitas das vezes, quando você chega e diz que seu filho está no espectro autista, a vaga some, o professor diz que não tem condições de fazer a inclusão. Então, faça dentro do possível atividade extracurricular. Então, se for o caso, chame a família para assistir uma aula, ver mapear o que a criança do espectro está precisando, o que não está, para que a criança tenha grupos sociais não apenas restritos à escola, ok? Então, eu termino com este apelo. E uma coisa que sempre me doeu muito foi, por exemplo, hoje, graças a Deus, minha filha tem várias atividades extracurriculares, muito pelo contrário, eu tenho que ir cortando, porque senão todo dia na semana tem que fazer uma coisa e tem que ter a hora de descanso. A hora de descanso é fundamental, não é? Mas enfim, as atividades que ela ama, ela gosta de dança, enfim, mas eu percebo, e eu mesmo já passei por isso, de tentar matricular na atividade A e chegar lá e não ser bem recebida, não é? E muitas das vezes pela crença de que, eu não trabalho com criança no espectro, e aí coloca a criança no espectro só no individual. Tem um professor aqui que é especialista no espectro. Não, evite isso ao máximo. Criança do espectro tem que estar convivendo nos grupos extracurriculares também, com pares ajustados à idade também, não é? É muito melhor, às vezes, esse professor do individual. Claro que cada caso é um caso, mas eu percebo, às vezes, eles ficando apenas, as atividades ficando restritas apenas no individual, sem deixar de planejar essa vinda para o coletivo. Meus parabéns para as atividades que acontecem nas vilas olímpicas. Lá eu vejo de verdade essa inclusão saindo do individual ou saindo do grupo PCD, não é, que é de pessoas com deficiência, e indo para o grupo neurotípico. Então, meu grande abraço às professoras das vilas olímpicas, não é? Eu vejo isso, meu filho faz atividade em Vila Olímpica, eu também faço, e eu frequento as vilas olímpicas, e eu vejo que lá a gente consegue ver essa transição, do ambiente, do individual, ou então do grupo PCD, para o grupo coletivo. E isso é fundamental para que a inclusão no espectro autista aconteça não apenas na escola, não apenas na terapia, ou não apenas no familiar, mas na sociedade de uma forma geral, ok? A habilidade não é só na escola, não deve ser só na escola, e família e terapia são muito importantes para que essa aquisição seja adquirida, desenvolvida e melhorada a cada dia, para que o indivíduo seja, sobretudo, autônomo. Meu grande abraço.